O sol de meio-dia filtrava através das folhas das palmeiras no jardim do sítio em São Paulo, tingindo de dourado o ar úmido e perfumado por flores de jasmim. Era um dia perfeito para um casamento, daqueles que as revistas de noivas sonham em eternizar. Céu azul sem nuvens, uma brisa leve que balançava as fitas coloridas penduradas nos arcos de madeira e o som distante de um violão dedilhando uma melodia romântica. Eu, Ana Clara, aos 38 anos, sentia o coração bater forte sob o vestido branco de renda que abraçava meu corpo como um abraço antigo. Fazia 10 anos que eu não me casava, desde que perdi meu primeiro marido em um acidente de carro. A vida havia sido dura depois disso, contas acumulando, noites em claro trabalhando como enfermeira no Hospital das Clínicas, e meu filho Pedro, que aos 12 anos já carregava nos ombros o peso de ser o homem da casa. Pedro era minha âncora, meu tudo. Alto para a idade, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes herdados do pai, ele me olhava agora do outro lado do altar improvisado, vestindo um terno cinza que o deixava desconfortável, como se as mangas o prendessem. Ele sorria, mas era um sorriso forçado, daqueles que mascaram preocupações. Eu atribuía aquilo aos nervos do dia. Afinal, hoje ele ganharia um padrasto. Rafael, meu noivo, era o oposto do que eu imaginara para mim depois da viuvez. Um advogado bem-sucedido de 42 anos, com sorriso cativante e uma voz grave que me fazia sentir segura. Nós nos conhecemos em uma consulta no hospital, quando ele veio buscar resultados de exames para sua mãe. De conversas casuais, flores inesperadas e jantares em restaurantes badalados da Vila Madalena, chegamos a isso. Um segundo começo. A cerimônia começava. O padre, um amigo de família, ergueu as mãos e iniciou as leituras, sua voz ecoando suave sobre o murmúrio dos convidados. Parentes distantes de Minas Gerais, amigos da faculdade e colegas de trabalho. Meu irmão Marcos sentava na primeira fileira, limpando uma lágrima discreta com o lenço. Ele sempre fora meu protetor, o que me ajudara a pagar as contas nos meses mais apertados. Ao lado dele, minha mãe, com seu coque impecável e vestido floral, acenava encorajadoramente. Rafael estava ao meu lado, sua mão grande e quente segurando a minha, o perfume amadeirado dele, misturando-se ao cheiro de terra molhada após a garoa da manhã. "Você está linda, amor", sussurrou ele, e eu sorri, sentindo um calor subir pelo peito. Pela primeira vez em anos, eu me permitia sonhar com estabilidade. Uma casa maior nos subúrbios, viagens em família, talvez até um irmãozinho para Pedro. Mas algo no ar parecia errado. Enquanto o padre falava sobre promessas eternas e lealdade, notei Pedro se mexendo inquieto na cadeira. Seus olhos fixos em Rafael carregavam uma sombra que eu nunca vira antes. Ele era uma criança sensível, que devorava livros de mistério e questionava tudo, mas ultimamente andara calado, trancado no quarto com o tablet. É só a adolescência precoce. Eu me convencia, ignorando as noites em que o ouvia chorar baixinho. A troca de votos se aproximava. Rafael virou-se para mim, seus olhos castanhos brilhando com emoção fingida ou real. Eu queria acreditar que era real. "Ana, você me trouxe de volta à vida. Prometo te proteger, te amar todos os dias", disse ele, a voz firme, e os convidados aplaudiram baixinho. Era minha vez. Eu abri a boca para responder, mas Pedro se levantou de repente, tropeçando na cadeira. O som ecoou como um trovão no silêncio relativo do jardim. Todas as cabeças se viraram para ele. "Pedro, o que foi, filho?" perguntei, o coração acelerando. Ele caminhou até mim, ignorando o padre atônito e o olhar surpreso de Rafael. Seus passos eram curtos, hesitantes, como se carregasse um segredo pesado demais para ombros tão jovens. Quando chegou ao meu lado, ele se inclinou, o rosto pálido e suado apesar da brisa fresca. Seus lábios tremiam perto do meu ouvido, e o mundo pareceu pausar. O violão parou, o vento segurou a respiração. "Mamãe", sussurrou ele, a voz rouca e urgente, "papai tem uma amante e vão tirar todo o seu dinheiro." Tac! As palavras caíram como uma garrafa de vidro se estilhaçando no chão de azulejos. Eu congelei, o buquê escorregando ligeiramente da minha mão.
Papai, ele se referia a Rafael, meu noivo, que agora franzia a testa, fingindo preocupação. O que ele disse, amor? Pedro, volta para o seu lugar, disse Rafael, estendendo a mão como se nada estivesse errado. Mas tudo estava errado. Meu estômago revirou, uma náusea subindo pela garganta. Os convidados murmuravam, olhares curiosos e confusos se multiplicando como sombras ao entardecer. Minha mãe se levantou. Pedro, pelo amor de Deus, sente-se, exclamou ela, mas sua voz soou distante, abafada pelo zumbido em meus ouvidos. Eu me virei para o filho, as mãos trêmulas tocando seu rosto. O que você quer dizer com isso, meu amor? Fala direito. Implorei baixinho para que só ele ouvisse. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele balançou a cabeça como se as palavras o sufocassem. Eu vi, mamãe, mensagens no celular dele. Uma mulher. Eles planejam tudo. Não casa com ele. O padre pigarreou, tentando retomar o controle. Bem, isso é um momento inesperado. Talvez possamos prosseguir? Mas eu já não ouvia. O jardim, que momentos antes era um paraíso romântico, agora parecia uma armadilha florida, com espinhos escondidos sob as pétalas. Rafael me puxou gentilmente pelo braço, seu sorriso tenso. É só imaginação de criança, Ana. Ele está nervoso com as mudanças. Mas seus olhos traíam algo, um lampejo de pânico, talvez. Eu me soltei, o vestido rangendo contra a grama úmida. Meu irmão Marcos se aproximou, o rosto endurecido pela preocupação. Ana, o que está acontecendo aqui? Fala com a gente. Enquanto o sol continuava a brilhar impiedoso, eu sentia o mundo desabar. 10 anos de luta, de reconstruir pedaço por pedaço, e agora isso. Pedro me abraçou, seu corpo pequeno tremendo contra o meu. Eu o segurei forte, inalando o cheiro familiar de sabonete e medo infantil. Os convidados começavam a se dispersar em sussurros, o banquete ao ar livre parecendo uma farsa distante. Como eu poderia prosseguir com votos de amor eterno quando o chão sob meus pés se abria? Naquele instante, o casamento que eu sonhara se transformava em um pesadelo acordado. E o sussurro do meu filho ecoava em minha mente como um alarme que eu não podia mais ignorar. O que Rafael escondia. E como Pedro, com sua inocência afiada, descobrira tudo aquilo. O dia perfeito virara de cabeça para baixo, e eu sabia que nada seria como antes. O caos se instalou no jardim como uma tempestade repentina, embora o céu permanecesse azul e impiedoso. Os convidados, cerca de 50 almas que eu convidara com tanto carinho, formavam um semicírculo murmurante, seus rostos uma mistura de constrangimento e curiosidade mórbida. Minha mãe, com as mãos apertadas no peito, avançava entre as mesas cobertas de toalhas brancas, o vestido floral agora amarrotado pela pressa. Ana, filha, o que é isso? Pedro, vem cá agora, chamou ela, a voz trêmula de quem tentava manter a compostura em meio ao escândalo. Meu irmão Marcos já estava ao meu lado, seu braço forte me envolvendo pelos ombros, como nos velhos tempos quando papai ainda era vivo e as contas apertavam no fim do mês. Rafael, o homem que eu acreditava ser meu porto seguro, recuou um passo, o rosto pálido sob o bronzeado artificial de quem frequenta academias chiques na Avenida Paulista. Ana, por favor, vamos conversar em particular. Isso é ridículo, uma bobagem de criança, disse ele, a voz baixa, mas urgente, estendendo a mão como se pudesse apagar o que acabara de ser dito. Seus olhos, aqueles mesmos que me conquistaram com promessas de futuro, agora piscavam rápido demais, traindo o pânico que ele tentava mascarar com um sorriso forçado. Eu o encarei, o buquê ainda apertado na mão suada, sentindo o cheiro de jasmim se misturar ao azedume da traição que pairava no ar. Não, Rafael, não é bobagem, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu imaginava possível. O sol batia forte nas minhas costas, fazendo o vestido grudar na pele, e uma garoa fina começava a cair, como se o céu chorasse por mim. Pedro se agarrava à minha saia, o corpo rígido de tensão, e eu o puxei para perto, protegendo-o daqueles olhares. Filho, me conta tudo. Agora. Ele hesitou, os olhos verdes cheios de lágrimas não derramadas, olhando de mim para Rafael, como se avaliasse o monstro na história que lera no tablet.
O padre, coitado, recolhia seus papéis com as mãos trêmulas, murmurando algo sobre momentos difíceis que testam o amor. Mas o amor, o que eu sentia agora, era uma fúria fria, misturada a uma dor que apertava o peito como as noites em que eu velava o leito do meu primeiro marido no hospital, vendo a vida escorrer dele gota a gota. Vamos para dentro, decidi, virando-me para os convidados. Desculpem, pessoal. O casamento. Vai ter que esperar. Marquinhos, ajuda a gente a dispersar isso aqui. Meu irmão assentiu, já organizando os parentes de Minas que cochichavam sobre maldição da família e crianças que veem o que adultos ignoram. Entramos na casa principal do sítio, uma construção antiga de tijolos aparentes com janelas altas que deixavam entrar a luz filtrada pelas cortinas de linho. O ar lá dentro era mais fresco, carregado do cheiro de café fresco que a empregada preparara para o banquete. Rafael nos seguiu, fechando a porta com um clique que soou como o trancar de uma cela. Minha mãe sentou Pedro no sofá de couro gasto, alisando seus cabelos com mãos maternais. Calma, meu neto. Conta pra vovó o que você viu. Ele engoliu em seco, o Adam's Apple subindo e descendo como em um filme de suspense que eu nunca deixaria ele assistir. Eu peguei o celular do tio Rafael no carro, na semana passada. Quando ele foi no banheiro no shopping Ibirapuera, começou Pedro, a voz entrecortada, mas os olhos fixos no chão de cerâmica vermelha. Estava no banco da frente, e eu só queria jogar um jogo, mas aí veio uma notificação. Uma mulher chamada Carla. Ela mandou: Amor, o plano tá pronto. Depois do casamento, a gente some com a grana dela e começa do zero em Florianópolis. E tinha fotos dela com ele abraçados na praia de Santos. Cada palavra era um soco no meu estômago. Florianópolis, a grana. Eu havia investido tudo no nosso futuro. Vendi o apartamento pequeno na Zona Leste para comprar uma casa maior em Alphaville. Pus dinheiro no nome dele para o escritório de advocacia. Confiei em promessas de testamento e poupança conjunta. Rafael explodiu, o rosto vermelho de raiva. Isso é mentira? Pedro, você invadiu minha privacidade. Eu te criei como filho, te dei presentes e você inventa isso? Ele se aproximou, mas Marcos se interpôs, o peito largo bloqueando o caminho. Ei, calma aí, Rafael. Se o menino viu, é melhor você explicar. Ana não merece isso. Minha mãe, sempre a pacificadora, interveio. Rafael, senta e fala a verdade. A gente é família, resolve na conversa. Mas eu via agora as rachaduras, as noites em que ele chegava tarde do escritório, alegando clientes na Faria Lima, as ligações sussurradas no banheiro, o ciúme sutil quando eu mencionava minha independência financeira como enfermeira. Sentei-me ao lado de Pedro, abraçando-o forte, sentindo seu coração bater descompassado contra o meu. Por que você não me contou antes, amor? Eu teria escutado. Ele fungou limpando o nariz na manga do terno. Eu tive medo, mamãe. Medo de você ficar sozinha de novo. Mas aí, no altar, eu pensei, se eu não falar agora, vai ser pior. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se à garoa que agora tamborilava nas telhas de barro. 10 anos reconstruindo, trabalhando turnos duplos no hospital, para dar a ele uma vida digna, e agora isso. Rafael era o escape da solidão, o homem que me fazia rir com piadas ruins sobre o trânsito caótico de São Paulo. Mas amantes, roubo, era como se o asfalto rachado da Marginal Tietê tivesse engolido minhas ilusões. Eu juro, Ana, é um mal-entendido, insistiu Rafael, ajoelhando-se à minha frente, as mãos suplicantes. Carla é uma colega de trabalho, só isso. As mensagens foram brincadeira. Mas sua voz vacilava, e eu via o suor perlando sua testa, o mesmo suor que Pedro tivera no jardim. Meu irmão pegou o celular dele da mesa, onde Rafael o deixara. Vamos ver então, abra aí. Rafael hesitou, os dedos tremendo ao desbloquear a tela. As mensagens estavam lá, cruas e incriminadoras. Depois que ela assinar o casamento, o dinheiro da herança da mãe dela é nosso. Te amo, amorzinho. Anexos com extratos bancários, planos de viagem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela chuva que ganhava força lá fora, transformando o jardim em um lamaçal.
Eu me levantei, o vestido encharcado colando nas pernas, e encarei Rafael como se o visse pela primeira vez. Um estranho com máscara de príncipe. Saia, agora, e não volte. Ele se ergueu, o orgulho ferido estampado no rosto. Você vai se arrepender, Ana. Eu te dei estabilidade. Marcos o empurrou para a porta, a voz grave. Estabilidade, você é um canalha. Some daqui antes que eu chame a polícia. Quando a porta se fechou, o alívio veio misturado à exaustão. Minha mãe nos envolveu num abraço coletivo, o cheiro de seu perfume floral me ancorando à realidade. Pedro, exausto, adormeceu no sofá, o rosto sereno pela primeira vez em dias. Eu me sentei no chão, as costas contra a parede fria, processando o furacão que virara meu dia. O casamento cancelado, o banquete desperdiçado, os olhares dos convidados que eu imaginava fofocando no WhatsApp das famílias. Mas ali, com minha família de verdade ao redor, eu sentia uma faísca de força renascer. Rafael era um erro, mas Pedro era minha salvação. Amanhã eu consultaria um advogado, talvez o mesmo que ajudara minha mãe com as pensões, recuperaria o que era meu e seguiria em frente. A chuva caía forte agora, lavando o jardim, e eu me permiti chorar, sabendo que o pior ainda viria. Desvendar até onde ia a teia de mentiras de Rafael. Mas eu não estava mais sozinha. A chuva da noite anterior havia deixado as ruas de São Paulo escorregadias e reflexivas, com poças que espelhavam os arranha-céus da Avenida Brigadeiro Faria Lima, sob um céu cinzento e carregado. Eu dirigia o Fiat velho pela Marginal Pinheiros, o trânsito engarrafado me dando tempo demais para ruminar as últimas 48 horas. Meu vestido de noiva, agora dobrado no fundo do armário, como uma relíquia amaldiçoada, parecia zombar de mim toda vez que eu passava pelo quarto. Pedro, ao meu lado no banco do passageiro, olhava pela janela com olhos vidrados, o tablet esquecido no colo. Ele não falara muito desde o incidente no sítio. O peso da revelação o deixara quieto, como se tivesse gasto toda a coragem de uma vez só. Chegamos ao escritório do Dr. Eduardo, um advogado de confiança que minha mãe recomendara, o mesmo que lidara com a herança do meu pai anos atrás em Belo Horizonte. O prédio era daqueles modernos com vidros espelhados que refletiam o caos da cidade, que o elevador subia suave, contrastando com o nó na minha garganta. Vai dar tudo certo, mamãe, murmurou Pedro, apertando minha mão. Seus dedos eram frios, mas o gesto me aqueceu por dentro. Ele era só uma criança, mas naquele dia no jardim, agira como um guardião. Eu sorri fraco, bagunçando seus cabelos castanhos. Eu sei, filho, você já fez o mais difícil. Doutor. Eduardo nos recebeu em uma sala ampla, com paredes forradas de livros jurídicos e uma vista para o Parque Ibirapuera ao longe. Ele era um homem de uns 50 anos, barba grisalha e óculos de armação fina, o tipo que fala devagar para que as palavras assentem como cimento. Ana Clara, sente-se. Trouxe os documentos? Eu assenti, entregando a pasta com extratos bancários, o contrato de venda do apartamento e as transferências que fizera para a conta de Rafael nos últimos meses. Ele folheou tudo com atenção, franzindo a testa. Pelo que vejo, você transferiu mais de R$200 mil para ele, alegando investimento no escritório. E há um testamento preliminar em nome dele para sua poupança. Meu estômago revirou de novo, como naqueles turnos noturnos no hospital quando um paciente piorava de repente. Ele prometeu que era para o nosso futuro juntos. Mas agora, as mensagens que Pedro viu... Expliquei tudo, a voz embargada, enquanto Pedro confirmava com acenos curtos, os olhos fixos no carpete azul. O advogado anotou furiosamente, depois ergueu o olhar. Isso cheira a estelionato conjugal, Ana. No Brasil, casamento não é só amor, é contrato. Se provarmos intenção de fraude, podemos anular qualquer união e recuperar o dinheiro. Mas Rafael é advogado, ele sabe se proteger. Já entrei em contato com um investigador particular para checar essa Carla. Saímos dali com uma lista de ações. Congelar contas, notificar a polícia e eu depor no fórum da Barra Funda na semana seguinte. O sol tentava romper as nuvens quando voltamos para casa.
Um apartamento modesto no Brooklyn, com varanda que dava para o trânsito eterno da Roberto Marinho. Minha mãe já esperava, com um ensopado de feijão no fogão e o cheiro reconfortante de alho e louro preenchendo o ar. Venham, meus amores, nada que uma comida mineira não resolva, disse ela, abraçando-nos na porta. Seu coque estava um pouco desfeito, e os olhos inchados de quem chorara sozinha na noite anterior. Marcos chegou logo depois, direto do trabalho na construtora, com uma sacola de pães da padaria da esquina. Trouxe o que tem de melhor, e ouvi dizer que o canalha tentou ligar para o celular da mamãe hoje. Sentei-me à mesa, o vapor do ensopado subindo como uma névoa acolhedora, mas o apetite fugira. Pedro cutucava a comida com o garfo, e eu o cutuquei de volta. Come, filho. Você precisa de força para a escola amanhã. Ele ergueu os olhos, a voz baixa. Mamãe, e se ele voltar? E se machucar a gente? O medo dele era palpável, como o ar úmido antes de uma tempestade no litoral paulista. Minha mãe interveio, a mão firme no ombro dele. Ninguém vai machucar minha família. Seu tio Marcos já trocou as fechaduras, e eu chamei o porteiro para ficar de olho. Mas o golpe veio à tarde, quando meu celular tocou com um número desconhecido. Atendi, e a voz de Rafael ecoou, rouca e suplicante. Ana, por favor, me escuta. Eu errei, mas não é o que parece. Carla é do passado, ela me chantageia com aquelas mensagens antigas. Eu o pus no viva voz para que todos ouvissem. Marcos bufou do sofá, e Pedro se encolheu. Chantagem? Você planejava roubar minha vida, Rafael, meu dinheiro, minha confiança? Saia da minha frente para sempre. Ele insistiu, a voz subindo. Você vai perder tudo no tribunal. Eu tenho contatos. Posso tornar isso um inferno para você e para o moleque. A ameaça pairou no ar como fumaça de escapamento na hora do rush. Desliguei, o coração martelando, e chorei ali mesmo com a cabeça na mesa. Minha mãe me abraçou murmurando orações antigas de Minas, enquanto Marcos andava de um lado para o outro como um touro enraivecido. A gente não vai deixar isso quieto, mana. Amanhã eu vou atrás dessa Carla. Descubro onde ela trabalha. Deve ser naquela firma de contabilidade na Vila Olímpia. Pedro se aproximou, os braços em volta da minha cintura. Eu te disse, mamãe, ele é mau, mas a gente é mais forte. Suas palavras, simples e puras, cortaram a dor como uma luz no fim do túnel do metrô lotado. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora com sirenes distantes e o barulho de aviões no aeroporto de Congonhas, eu deitei ao lado de Pedro, contando histórias da nossa viagem para a Praia Grande anos atrás, quando ele era pequeno e o mundo parecia simples. O apoio da família me erguia, pedaço por pedaço, como as obras intermináveis que mudavam a cara de São Paulo. Mas o medo persistia. E se Rafael contra-atacasse? E se o dinheiro que eu lutara para juntar, noites sem dormir, plantões extras no hospital, escorresse pelas mãos? Eu me virei para a janela, vendo as luzes da metrópole piscarem como estrelas falsas, e jurei que não deixaria ele vencer. O dia seguinte traria mais batalhas, mas com Pedro e minha família, eu sentia as raízes se firmando. A traição de Rafael era um buraco no peito, mas dali brotaria algo novo, uma Ana Clara mais dura, mais vigilante, pronta para proteger o que realmente importava. A chuva fina recomeçara, lavando as ruas, e eu adormeci com o som dela, sonhando com um futuro sem máscaras. As semanas seguintes se arrastaram como o trânsito na Avenida Paulista em hora de pico, com semáforos eternos e buzinas ecoando a frustração que eu carregava no peito. O apartamento no Brooklyn, com suas paredes bege e a varanda que dava para o viaduto da Roberto Marinho, tornara-se nosso refúgio fortificado. Fechaduras novas, cortinas sempre fechadas à noite, e Pedro dormindo com a porta entreaberta, para que eu pudesse ouvir sua respiração ritmada. Eu mal dormia, virando-me na cama com o eco das ameaças de Rafael na mente, mas o sol da manhã filtrava pelas persianas, insistindo em um novo dia. Meu turno no Hospital das Clínicas recomeçara, os corredores brancos e o cheiro de antisséptico me ancorando à rotina, enquanto o Dr. Eduardo avançava no caso com a precisão de um cirurgião. Uma manhã de quinta-feira,
O ar úmido de uma frente fria pairava sobre a cidade, com nuvens baixas que ameaçavam garoa e faziam as folhas das árvores no Parque do Povo balançarem preguiçosas. Eu estava na cozinha, preparando o café com pão de queijo que minha mãe insistira em trazer de Minas, quando o celular vibrou com uma mensagem do advogado. Reunião hoje à tarde. Temos novidades sobre Carla. Venha com Pedro se quiser. Meu coração acelerou, como nos plantões de emergência quando um bip insistente anunciava complicações. Filho, acorda. Vamos resolver isso de vez, chamei, e Pedro surgiu do quarto, os cabelos desgrenhados e os olhos ainda sonolentos, mas com um brilho de determinação que me enchia de orgulho. Dirigimos até o Fórum da Barra Funda, o trânsito na Marginal Tietê, nos obrigando a rastejar entre caminhões e motos ágeis. Pedro segurava o tablet, desenhando algo abstrato, linhas que pareciam uma família unida contra uma tempestade. Mamãe, você acha que a gente vai ganhar? Perguntou ele a voz baixa, como se temesse acordar fantasmas. Eu apertei sua mão sobre a alavanca de câmbio. Vamos, amor, não por vingança, mas por justiça. Você me ensinou isso no jardim. Ele sorriu fraco e o gesto aqueceu o carro frio pelo ar-condicionado quebrado. No escritório do Dr. Eduardo, a sala parecia menor sob a luz fluorescente, com pilhas de papéis e o zumbido distante de impressoras no corredor. Ele nos esperava com um dossiê grosso, o rosto sério, mas otimista. Ana, o investigador confirmou. Carla é contadora na Vila Olímpia, e eles têm um histórico. Mensagens antigas mostram que o plano começou há meses. Ela o convenceu a se aproximar de você pela herança da sua mãe e pela venda do apartamento. Mas o melhor, encontramos transferências irregulares para uma conta dela em nome de uma empresa fantasma. Com isso, podemos pedir indenização por danos morais e recuperar tudo, mais juros. Seus olhos se voltaram para Pedro. E você, garoto, foi o herói aqui. Sem você, isso passaria batido. Saímos dali com uma petição protocolada, o ar da rua agora carregado de umidade que grudava na pele. Minha mãe nos esperava no carro, o motor ligado para aquecer o interior. E aí, filhinha, resolveu? Eu assenti, sentando-me ao lado dela, o cheiro de seu perfume floral misturando-se ao aroma de chuva iminente. Quase, mamãe. Agora é esperar o juiz. Pedro subiu no banco de trás, animado pela primeira vez em dias. Vovó, eu ajudei. O tio advogado disse que sou detetive. Ela riu, uma risada genuína que ecoou como um bálsamo, e bagunçou seus cabelos. Você sempre foi o mais esperto da família, netinho. Mas a resolução não veio sem mais uma onda de turbulência. Naquela noite, enquanto jantávamos um arroz com feijão simples na sala, o interfone tocou. O porteiro avisou. Senhora Ana, tem um homem aqui dizendo que é o ex-noivo. Quer falar. Meu estômago se contraiu. E Marcos, que viera direto da obra com poeira nos sapatos, se levantou como um escudo. Deixa comigo. Desci com ele, o coração na boca, e lá estava Rafael na portaria, mais magro e desgrenhado, o terno amarrotado, como se tivesse dormido na rua. A luz amarelada do poste iluminava seu rosto, revelando olheiras profundas e um desespero que quase me comoveu. Quase. Ana, por favor, eu vim me desculpar. Carla. Ela me arrastou para isso. Eu te amo de verdade, juro. Vamos recomeçar? Sua voz era um misto de súplica e arrogância, os olhos piscando para o porteiro como se buscasse aliados. Marcos cruzou os braços, bloqueando a entrada. Recomeçar? Você ameaçou minha irmã e o sobrinho. Some daqui antes que eu perca a paciência. Eu me aproximei, sentindo a garoa fina molhar meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu segurava. Amor, você planejou me roubar, Rafael. Meu dinheiro, minha confiança. Meu filho viu quem você é de verdade. Vá embora e enfrente a justiça como homem. Ele hesitou, o lábio tremendo, mas o orgulho o fez recuar. Vocês vão se arrepender. Eu tenho direitos. Marcos riu seco. Direitos? Você é um ladrão. A polícia já sabe de tudo. Rafael se virou, caminhando para o carro estacionado torto na rua, e desapareceu na noite chuvosa, os faróis cortando a escuridão como uma despedida amarga.
Subi de volta, trêmula, e Pedro me esperava na porta, os olhos grandes de preocupação. Ele foi embora, mamãe. Eu o abracei forte, inalando o cheiro de criança limpa. Foi, filho, e não volta mais. Os dias se transformaram em meses, com audiências no fórum e depoimentos que me faziam reviver o pesadelo. Mas o apoio da família era inabalável. Minha mãe organizava as refeições, contando histórias de superação de Minas para nos animar. Marcos contratou um segurança particular para as noites, e Pedro voltou à escola com uma medalha de leitura, orgulhoso de sua investigação. O juiz, uma mulher de voz firme e óculos grossos, decidiu a favor. Rafael e Carla foram condenados por estelionato, devolvendo cada centavo mais uma indenização que me permitiu reformar o apartamento e planejar uma viagem para a família à Praia Grande. Agora, 6 meses depois, o sol de verão escaldante batia nas janelas do nosso novo lar, ainda no Brooklyn, mas com um quarto extra para visitas de Minas. Eu caminhava pela Avenida Faria Lima no almoço, o ar quente carregado de cheiro de street food e escapamentos, sentindo o peso aliviado dos ombros. Pedro corria à frente, rindo com amigos do colégio, livre do segredo que o atormentara. Naquela noite, ao redor da mesa com ensopado de minha mãe e pães frescos de Marcos, brindamos com suco de laranja. Pela família, disse eu, e Pedro ergueu o copo, os olhos verdes brilhando. Pela mamãe mais forte do mundo. A traição de Rafael fora um abismo, mas dali eu saíra renascida, uma enfermeira que curava não só corpos, mas sua própria alma. São Paulo, com seu caos pulsante e corações resilientes, me ensinara que o amor verdadeiro não vem em ternos caros, mas em sussurros honestos de um filho. E enquanto a cidade adormecia sob estrelas poluídas, eu sonhava com o futuro, estável, simples, nosso.